Galera, para a gente finalizar nossa aula de hoje, eu vou trazer alguns exemplos do que a gente denomina como a responsabilidade pelo fato de outrem, tá? O primeiro exemplo, na verdade, é a responsabilidade das locadoras de veículo. É, as decisões, na verdade, a gente tem uma súmula, que é a súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece uma responsabilidade solidária da empresa locadora de veículos com o locatário pelos danos causados por este a terceiros no uso ali do período do carro locado, né? E as decisões que ensejaram essa súmula do Supremo Tribunal Federal não falam em respeito de preposição, nada desse sentido, mas sim uma culpa da locadora de automóvel no caso, por não ter destinado parte do seu lucro à cobertura de eventual insolvência do condutor para indenizar. Então, sustento ainda, por exemplo, que o comércio de aluguel de automóveis e com o fim lucro, não basta, portanto, o locador agir com uma diligência e cautelas normais, pondo ao alcance de qualquer pessoa, mesmo que regularmente habilitada, no caso, a locação de veículo. Antes provar, portanto, a solvência do usuário em caso de responsabilidade civil. Essa responsabilidade, no entender do Supremo Tribunal Federal, não decorria apenas do enunciado do artigo 1521 do Código passado, mas também do artigo 159 do Código Civil de 1916. Essa súmula do Supremo Tribunal Federal, ela, na verdade, surgiu de acórdãos que tem por base, na verdade, a ideia de uma culpa própria do locador. A fundamentação jurídica, então, portanto, no caso de responsabilidade civil das locadoras, desloca, na verdade, a responsabilidade das locadoras do campo da responsabilidade por fato de terceiro para o campo da responsabilidade direta por fato próprio, fazendo-as, no caso as locadoras, responderem por não terem sido diligentes ao fazerem essa locação. Então tomou-se em consideração o fato de que a utilização de determinado automóvel alugado se faz não só no interesse do locatário, que diretamente dele se serve, mas também no interesse do locador que percebe a respectiva retribuição financeira para isso, né? Então, a rigor, seria do locatário a responsabilidade pelo acidente envolvendo o veículo alugado. Não se pode falar, nessa hipótese, em responsabilidade pelo fato da coisa, porque a locação transfere a pessoa a posse direta do veículo para o locatário. De sorte que o locador ele não detém mais a guarda desse bem, nem material, nem intelectual. A gente vai trabalhar isso na próxima aula de guarda intelectual e guarda material. Tampouco se pode falar em responsabilidade pelo fato de outro, porque não é por não ser o locatário preposto do locador, não há entre eles, portanto, qualquer subordinação para tanto. Então não existe uma relação de preposição, de preposto entre a locadora e essa pessoa que está locando esse veículo. Mas o que existe, na verdade, é uma busca de uma situação, constatando todos esses problemas de acidentes de trânsito envolvendo pessoas que locavam veículos e essa impossibilidade de você responsabilizar a locadora, em uma busca dessa mudança de paradigma fundada ali no fato de que a vítima ficaria sem qualquer tutela, enfim, em relação à locadora, o que se constatou é que a jurisprudência vializou uma responsabilidade direta do locador de veículos fundada no fato de que a utilização do automóvel alugado se faz no interesse, no caso, do locador e locatário. Então a vítima ela ficaria ao desamparo se o locatário, após causar o acidente culposamente, simplesmente desaparecesse ou não tivesse ali patrimônio para garantir a reparação do dano. E o entendimento dessa súmula tornou-se muito mais sustentável após a vigência dentro do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que dentro do Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 14, ele estabeleceu para o fornecedor a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço. E em seu artigo 17, ele equiparou ao consumidor todas as vítimas de acidente de consumo. Isso é fundamental. Esse artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, prometo para vocês, ele acompanhará a vida prática de vocês. Então, por exemplo, o atropelamento de alguém causado por um veículo alugado pode ser considerado um acidente de consumo, porque a vítima, no caso, nesse tipo de exemplo, é um consumidor por equiparação. E ele sendo um consumidor por equiparação, isso faz com que essa empresa locadora do veículo
responda pelo fato do serviço independentemente de culpa. Após o Código Civil de 2002, a responsabilidade das locadoras de veículo ela se enquadra na justeza do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Então, é mais um dos melhores exemplos de atividade de risco inerente. Então, inquestionavelmente, desenvolvem atividade de riscos ao entregar esses veículos para terceiros a milhares de clientes, né? Então, obviamente que a gente já tem uma atividade de um risco inerente. Então, vindo dos mais variados lugares, enfim, esses consumidores, enfim, outros países, e essa atitude a gente tenta balizar através da nossa codificação civil também. Então, se violarem o correspondente dever de segurança, estarão sim obrigadas a reparar o dano, independentemente de culpa, solidariamente com o locatário. Essa é a nossa regra hoje. Tá? Então a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou no sentido dessa súmula 492, também guiada pela súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, quando esse Supremo Tribunal Federal ainda era competente para julgar matéria infraconstitucional. Então, no julgamento do RESP, isso obviamente no STJ, no RESP 302.462 do Espírito Santo, se decidiu da seguinte maneira: acidente de trânsito, responsabilidade da empresa locadora, boletim de ocorrência feito por policial rodoviário, o qual chegou poucos minutos após o evento. Precedentes, súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, e o boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, o qual chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte. Isso é interessante, a gente vai estudar isso também. E a empresa locadora de veículos, a gente já estudou isso, na verdade. A empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por ele causados a terceiros no uso do carro locado, súmula 492 do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Agora a gente vai falar do inciso 4º do artigo 932, que contempla duas situações distintas. A responsabilidade dos estabelecimentos que menciona pelos danos causados por seus empregados aos hóspedes e educandos, e a responsabilidade desses mesmos estabelecimentos pelos atos ilícitos praticados por seus hóspedes ou educandos a terceiros. Em relação a esse inciso 4º do artigo 932 do Código Civil, a gente tem que, o primeiro aspecto, na verdade, ele é pertinente às condições expendidas, né, quando do exame do inciso anterior. Então, a responsabilidade indireta dos donos de hotéis, hospedarias, colégios, etc., ficou completamente esvaziada após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que todos esses estabelecimentos, eles são, sim, fornecedores de serviços, e como tais fornecedores de serviços, eles estão subordinados à disciplina consumerista, que é o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e ele estabelece a responsabilidade objetiva direta para todos os fornecedores de serviço em relação aos danos causados aos seus hóspedes, educandos, etc. Que tenham, obviamente, por causa o defeito do serviço, que é o nosso fato do serviço. Então, só lhe sendo possível afastar o dever de indenizar nas hipóteses previstas dentro do parágrafo 3º desse mesmo dispositivo legal. Essa responsabilidade, no caso, ela tem o fundamento do dever do fornecedor de prestar serviços seguros, vale dizer, obviamente, serviços sem defeitos. Trata-se, portanto, de uma responsabilidade direta fundada no fato do serviço e não mais indireta, fundada no fato de preposto ou de outrem. Tranquilo? Bem, e para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai tratar do inciso 5º do artigo 932, o último inciso, que a gente denomina a participação gratuita no produto de crime. Então, esse inciso 5º, do artigo 932, ele não se refere aos coautores, porque eles estarão incluídos lá dentro do artigo 942 do Código Civil, que fala para nós que se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. 942 é o que fundamenta a solidariedade. O dispositivo que a gente está tratando, que é o inciso 5º do artigo 932, só se aplica aos que houverem participado gratuitamente no produto de crime. Estes, na verdade, e a rigor, não terão que indenizar, beleza? Apenas eles estão obrigados a devolver a quantia ou o valor correspondente ao recebido, tá? E assim é porque, independentemente de dolo ou culpa, ninguém pode locupletar-se com o alheio.
Clovis Bevilacqua, que é um dos maiores civilistas da história desse país, ele fala para nós que, embora a pessoa não tenha tido parte na violação de direito, se recebeu o produto do crime, deverá restituí-lo, não obstante a sua inocência. Para a gente colocar do lado do Clovis Bevilacqua, e para finalizar essa aula de hoje, a gente coloca o Ponte de Miranda, que ele vai falar para nós que essa participação gratuita no produto do crime trata-se, na verdade, de um caso em rei verso, que não dependeria do texto especial, que só tem o efeito de lembrar um dos casos a mais. Indaga-se, então, e a gente tem que se questionar, com base nesse dispositivo, a mulher e os filhos do ladrão. Enfim, que foram sustentados ao longo dos tempos com esse proveito do crime, poderiam ser obrigados, por exemplo, a restituir na medida do benefício que receberam? Essa é uma pergunta, e essa pergunta aí para finalizar a nossa aula. Então, a gente tem que separar aqui as coisas. Uma coisa é o proveito do crime, que poderiam ser, sim, obrigados a restituir na medida do benefício que receberam, enfim. E outra coisa é o proveito. O produto é o resultado direto e imediato do crime, o que a gente pode denominar como a própria res furtiva. A lei, ela fala para nós o quê? Em produto do crime, e não em proveito. Assim, por exemplo, se as joias furtadas ainda se encontrarem com a mulher desse ladrão, poderão ser recuperadas e assim por diante. Não poderá ser acionado, entretanto, nem os seus filhos, pelo fato deles terem sido sustentados com o proveito do crime, porque a lei não chegou a esse ponto. A lei fala em produto do crime e não do proveito do crime. Na realidade, então, o que vai haver? Haverá uma situação de inexigibilidade da conduta diversa, ainda que os familiares do ladrão saibam que estão sendo sustentados com o proveito do crime. Beleza, galera? Então a gente fecha o nosso artigo 932. Semana que vem a gente vai trabalhar algumas questões extremamente interessantes acerca da responsabilidade pelo fato das coisas. Bem, queria agradecer também publicamente todo mundo que pôde comparecer na nossa live de ontem, com o professor Jean. Acho que foi uma live muito interessante, tinha bastante gente aqui da nossa sala do quinto. Bem, muito obrigado novamente, obrigado também pela aula. Enfim, se surgir qualquer dúvida, mandem lá no grupo do WhatsApp, a gente vai resolvendo. E um bom final de semana a todos, se cuidem, fiquem em casa, quem não conseguir ficar em casa, saiam com o máximo de cuidado possível e até semana que vem. Valeu, galera!